Heroína ou santa? No interior da Paraíba, Margarida era as duas coisas. Era também mãe de família. A coragem dessa mulher a colocou na difícil missão de ter que enfrentar as carabinas dos pistoleiros de aluguel. Margarida lutou contra a escravidão dos canaviais e o poder dos coronéis do sertão. Porque tinha gente lá que tinha vontade de acabar com a vida dela. Mas eu quero dizer a vocês que nós não teremos e somos irmãos até o fim. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Eu me sinto muito orgulhoso de ser filho da Margarida. Imagino que ela tenha sido uma ótima mãe para mim. Porque ela só fazia trabalhar, lutando pelo bem comum. Essa mulher com essa mania de assinar carteira já tá me aperreando. Tô aperreado que eu não tô vendo a cara da dona. Na hora tu confirma o nome, antes de atirar. A senhora é que é a dona Margarida? Sou eu, pois não? Margarida Maria Alves enfrentou o grupo da Várzea e morreu com um tiro a queima-roupa da mesma carabina calibre 12. A sentença de morte dela foi a luta para as usinas assinarem as carteiras de trabalho dos empregados. Margarida mal sabia ler e escrever, mas foi capaz de mandar uma carta ao então presidente da República, João Figueiredo. Ela denunciava a escravidão das usinas de cana da Paraíba. 16 anos depois, os assassinos de Margarida continuam soltos. Tanques, município de Alagoa Grande, a 100 quilômetros de João Pessoa. Essa usina de cana-de-açúcar, hoje silenciosa e abandonada, já foi uma das mais importantes da região. O dono, Aguinaldo Veloso Borges, e o genro dele, José Buarque de Gusmão, o Zito Buarque, eram acusados de ligações com o temido grupo da Várzea. Além da importância, a usina tinha a fama de tratar os empregados como escravos. As simulações que você vai ver foram feitas por atores. O senhor que é gerente dessa usina, me diga, por favor, por que a carteira de trabalho do seu Inocente não foi assinada? Dona Margarida, me desculpa, mas às vezes eu fico me perguntando: por que a senhora se preocupa tanto com a vida de pessoas que nem conhece direito? É o que muita gente me pergunta, mas isso eu lhe respondo depois. Por que essa carteira aqui não está assinada? Dona Margarida, nós não precisamos esperar o doutor Aguinaldo. Eu tenho a resposta para a sua pergunta, mas ela não é a que a senhora está esperando. Seu Inocêncio não vai precisar mais da carteira de trabalho. Ele morreu do coração. Hoje cedo. Sozinho. Lá no meio do canavial. Essa mulher com essa mania de assinar carteira já tá me aperreando. Fique tranquilo, senhor Aguinaldo. Fique tranquilo. E nessa luta, Margarida não ofendia ninguém. Tanto é que tudo que a gente viu, tudo que a gente leu a respeito, não tem os discursos gravados, não tem ofensas morais a ninguém. Ela não verberava, ela verberava contra a impunidade, contra a injustiça que se praticava com os trabalhadores. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fico tranquilo não. O que adianta mandar na política, ter influência, se essa mulher não para de me ganhar na justiça? Me diga, o que é que esse bestalhão desse deputado, como ele vai me ajudar, hein? Margarida não estava lidando apenas com um fazendeiro que se recusava a assinar a carteira de trabalho dos empregados. Ela enfrentava um dos homens mais poderosos do estado da Paraíba. O senhor Aguinaldo Veloso Borges, dono da usina Tanques, ele na época tinha uma influência política muito grande e um poder econômico muito forte aqui na Paraíba. Ele elegia prefeitos, ele elegia vereadores, ele elegia deputados federais,
ele colaborava fortemente para a eleição de governadores e, na época, inclusive, ele indicou o secretário de Segurança Pública do Estado. E quem é José Buarque de Guzmão, o Zito Buarque? É um empresário, genro do senhor Aguinaldo Veloso Borges, é um empresário que vive bem na Paraíba. Ele tem domicílio no município de Campina Grande, é muito poderoso, bastante para ter um excelente advogado criminalista, bastante inclusive para provocar o adiamento do julgamento dele, que ele já foi a julgamento, e vive tranquilamente com negócios comerciais e empresariais na Paraíba e absolutamente ninguém toca nele, não acontece absolutamente nada. Como dois homens tão poderosos poderiam se sentir ameaçados por uma mulher simples e desarmada? Para entender a força e o trágico fim de Margarida Maria Alves, é preciso conversar com as pessoas que a conheceram de perto. Quando assinou o meu documento de morte aposentado, eu trabalho nas cadeiras. Na caldeira? Nas cadeiras, trabalho nas cadeiras. Aí machuquei essa mão aqui, não tá vendo? Ou aqui. Isso aqui é duro, esse dedo aqui é duro. E foi a máquina que machucou. Eu tinha o documento, mas naquele tempo, doutor Guinaldo não assinava documento de ninguém, né? Ela falava bem, falava bonito demais, hein? Dona Maria falava bonito demais, hein? Mas eu quero dizer a vocês que nós não teremos e somos a luta até o fim. Porque é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Os vagos momentos que eu lembro, ela foi uma ótima mãe para mim, uma boa esposa, uma boa filha e uma grande líder sindical. Porque ela só fazia trabalhar lutando pelo bem comum. Pelo bem comum. Só lutar pelo bem comum. Margarida queria ver igualdade, a igualdade no campo, que fosse tratado bem, tivesse oportunidade de vida, de sobrevivência, o dono da terra e o trabalhador rural. E tinha muitas ações na justiça, cobrando os proprietários indenizações, e os proprietários não estavam acostumados, né, com esse tipo de liderança sindical que começava a cobrar, né, deles. Então, veio toda uma reação, né, em torno, né, de Margarida, para que essas carteiras não fossem assinadas, os trabalhadores não recebessem seus direitos. E é tão tal que quando a Margarida faleceu, ela tinha 72 ações na justiça, todas, né, ganhas. Porque o interesse dela só era de lutar por o pobre, menino. Pois era. Aí o rico não queria, né? A senhora é que é a dona Margarida? Sou eu, pois não? Queria saber se é a senhora que assina a carteira pra gente. Não, quem assina é o pessoal da usina, mas eu posso conseguir para o senhor. Quer dizer então que de agora em diante eu vou ter um salário? Salário e aposentadoria. Olha... Houve uma hora em que um dos lados da luta abandonou as palavras e começou a preparar um crime sem se preocupar com o segredo. Boa noite, seu Natanael. Que dia comprido, hein, dona Margarida? Mas nem me fale. É aquela casa ali, Betânia. Tá certo, homem de Deus, já sei qual é a casa. Tô aperreado que eu não tô vendo a cara da dona. Tá muito escuro, Mazinho. Mas é Mufine, ó. Não é problema não. Na hora tu confirma o nome, antes de atirar. Zito Buarque, o genro do usineiro Aguinaldo, está formalmente citado no processo como o mandante do assassinato. Ele chegou a ser preso,
mas foi solto 2 meses depois e aguarda o julgamento em liberdade. Acusado de tentar subornar as testemunhas do caso para que mudassem os depoimentos, Cito Buarque nega tudo. Ele não quis dar entrevista, mas nós gravamos uma conversa com ele. Até agora não existe nada que comprove nada, né? No processo está aí provando, na justiça já foi dito tudo, né? E redito. As testemunhas do Ministério Público, todas disseram que não tinha escrito, não tinham dito aquilo que estava no depoimento para a polícia. Então eu fui envolvido, não sei porquê, depois de um negócio de 13 anos. Que período o senhor passou preso? Foi por causa de quê? Amigo, você sabe mais do que eu. Não é? Mamãe, Severino, o café tá servido. Cadê o José? Tô aqui, minha mãe. Já na rua, meu filho. Vambora, sente pra tomar seu leite. Já tá indo pro sindicato, Margarida? Não, hoje eu tô indo pra usina. Vou conversar com os trabalhadores lá do canavial. Toma cuidado, minha filha. Mamãe, eu não sou mais criança. Eu sei me cuidar. Ela tem razão, Margarida. Os homens estão de olho em você. Eles estão mandando essas cartas meio de ameaça. Fazer o quê? Mas a gente tá ganhando deles em tudo que é processo. Isso é bom, mas também é perigoso. Mas se Deus quiser, não vão fazer nada não. Margarida sabia dos riscos que corria, mas achava que a batalha dela não podia parar. Não muito longe de Alagoa Grande, os pistoleiros só aguardavam uma ordem para executar a mulher. Esse homem, ele matava por encomenda, ele mesmo disse, ele declarou mais de uma vez, ele era um matador profissional. Então ele matava a pedido dos usineiros, a pedido dos fornecedores de cana, ele matava a pedido de políticos aqui do estado. O Betânio, ele chefiava o grupo, ele era o chefe desse esquadrão e ele tinha a cobertura, ele trabalhava, ele geralmente estava a serviço da usina Tanques, ou seja, do senhor Aguinaldo Veloso Borges e do senhor Zito Buarque. Aonde é que isso vai parar, hein, dona Margarida? Isso não vai parar nunca, meu senhor. Aconteça o que acontecer. A usina tratava os canavieiros, tratava os camponeses como escravos. Então, a luta de Margarida era pela afirmação, não é? Era pela realização dos direitos básicos. Seu Antônio. Seu Severino. Ela enfrentava a usina, brigava com a usina e a justiça para forçar a usina a admitir formalmente os seus trabalhadores. Tinha consciência do risco. Ela podia ser morta a qualquer hora, né? Talvez menos cruelmente. Um tiro à distância, enquanto ela falava. Mas parece que quiseram dar uma prova, dar um sinal da prepotência, aterrorizar o povo, né? Não só se mostraram opostos à causa que ela defendia, mas quiseram meter o terror. Dia 12 de agosto de 83. Era uma tarde tranquila. Depois de uma semana de intensas negociações com os canavieiros, Dona Margarida descansava em casa. Ela estava tranquila, deixava o tempo passar, sem desconfiar de que o fim estava próximo. Eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo. O marido de Margarida estava na sala.
quando eu cuidei que não, e quando eu dei fé... É a senhora que é a dona Margarida Alves, é? Sou eu, sim, senhor. No próximo bloco. Nós vemos a toda hora, foi na rua o homicida. E eu tenho fé na justiça e em Maria concebida, que não vai ficar impune o sangue de Margarida. Margarida sabia dos riscos que corria, mas achava que a batalha dela não podia parar. Não muito longe de Alagoa Grande, os pistoleiros só aguardavam uma ordem para executar a mulher. É a senhora que é a dona Margarida Alves, é? Sou eu, sim, senhor. Fui. Que o meu ouvido ficou moco, quando eu fui assim, já ela estava aqui morta. O relógio que eu estou usando dela, tudo embaixo dela assim. E aqui já morta, quando eu peguei no corpo dela, ela estava toda morta, morta mesmo. Deus do céu. Quando eu pego aqui o meio da cabeça aqui, desse lado, do lado esquerdo, e tirou com o nariz, com o olho, a banda da cabeça, a orelha, ficou um brinco, o outro acabou, foi bem. Aí, instantaneamente, eu creio que ela não sentiu de ano ou da morte. Não, porque não deu tempo. Uma explosão e um monte de gente correndo em direção à minha casa. Na hora eu não entendia o que estava vendo. Quando eu pulei a janela, isso me lembra muito bem. Quando eu pulei a janela, eu caí mesmo bem perto do corpo dela, já sem vida, o sangue saindo pela rua. E o meu pai muito aflito, minha avó caída no chão, meio que desmaiada, acho que estava desmaiada. E depois foi que chegou minhas tias, né? E foi, acho que foi o momento mais difícil da minha vida, né? Porque com 8 anos não entendia muito. Eu acho que eu chorava mais porque via os outros chorar, porque não entendia o tamanho do absurdo, né, que aconteceu com a minha mãe. E só depois com o tempo, com o passar dos anos, eu fui entender porque fizeram tamanha brutalidade com ela. Mãe! Meu Deus! Mãe! 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 Mãe, acorda, mãe! Pelo amor de Deus, não me deixa, mãe! Mãe! Mãe, por favor. Não, mãe. Vamos, meu filho. Não adianta, meu filho, não adianta. Nos momentos seguintes à execução de Margarida, os assassinos provaram que, além de violentos, eram poderosos. Chamada logo depois do crime, a polícia demorou mais de 1 hora para chegar ao local. E para completar, a cidade ficou sem luz justamente quando os pistoleiros iam fugir. Naquele momento, exatamente naquele momento, e até hoje isso não foi apurado, houve um blackout na cidade. Faltou energia elétrica em toda a cidade. E aí, não precisa ser muito inteligente para saber que aquilo aconteceu para facilitar a fuga dos bandidos. Os assassinos queriam impor o medo com aquele tiro de carabina. Mas a morte de Margarida acabou provocando uma reação inversa. Mais de 1000 pessoas participaram do enterro, da missa de 7º dia e das manifestações pedindo uma ação mais rigorosa da polícia e da justiça. Mas quiseram meter o terror e foi o contrário. Tanto que nós frequentemente dizemos: caiu uma margarida no campo, mas o campo floresceu. Milhares de margaridas
apareceram. Assim, a nossa comunidade está alegre porque ficou esta semente dentro da comunidade para resguardar pelos nossos direitos de todos os trabalhadores. Eu sei que quando eu senti que tava, eu senti também que tava quase morto também. Porque o que ela tá fazendo por fome, eu tava quase morto também. O que eu senti. Faixas foram espalhadas pela cidade e o cartaz com a foto de Margarida se tornou uma bandeira de protesto. José de Arimateia, o filho de Margarida, acompanhava tudo com a inocência de quem tinha apenas 8 anos de idade. Até hoje eu vivo muito tranquilo, às vezes visualizo, né, a minha mãe no chão, do jeito que eu a vi. Ficou muito traumatizante para mim. E o que aconteceu com os pistoleiros? No caso da execução brutal de Margarida Alves, quanto mais tempo passa, menos acusados restam para ser julgados. Nos anos que se seguiram à morte, 2 envolvidos foram assassinados. Um deles, porque falava demais. Olha só quem apareceu. Os irmãos Toureiro. Não falam mais com os amigos, não? Não te conheço. Nem sei o que você tá falando. Agora sai da minha frente, ande. Oxe, homem, não me conhece não, é? Eu tava com vocês dois dentro do carro, no dia da Margarida. Cala tua boca, rapaz. Você não vai amanhecer na estrada, cheia de formiga. A promessa Mazinho não demorou a ser cumprida. Pelo amor de Deus, cabra! Eu não falei! O que eu sinto no meu coração é que a terra vai comer todo mundo. Viu? Não fica ninguém. Vai comendo devagar, 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 um ovo de tamanho, não fica ninguém. Todo mundo quem? Todo mundo, povo. A terra vai comer, pronto. Antes da terra comer, a gente tem que prestar conta do que fez. Ou de bom ou de ruim. Pronto, isso aí é muita coisa. Viu? Quem mata o próximo vai prestar conta. Um ano depois do assassinato, o ex-PM Betânio Carneiro dos Santos já tinha sido identificado por Natanael Marinho, vizinho de Margarida, como quem atirou. Betânio estava foragido. O silêncio sobre o mandante do crime continuava. Foi preciso que o acusado mais poderoso morresse para que a verdade começasse a aparecer. O fazendeiro Aguinaldo Veloso Borges, acusado de ser o mandante juntamente com o genro Zito Buarque, morreu do coração em outubro de 94. O pacto de silêncio, então, começou a ser quebrado. Com a morte dele, o grupo se enfraqueceu e foi possível a Polícia Judiciária e a Justiça fazer uma investigação mais profunda e chegar ao seu genro, que teve papel preponderante em toda a empreitada, em toda a armação que culminou com o assassinato. Para a família de Margarida, a dor continua. E a solução não está na justiça dos homens. Porque Deus faz a justiça. Deus faz. Ninguém pense que cometendo a injustiça na terra fica assim. Fica não. Hoje, amanhã ele paga. O meu prazer é esse. É que ninguém vai ficar impune na presença de Deus. Pode ficar na terra, mas na presença de Deus não. Também nem estou vendo minha filhinha aqui, deitadinha. É uma poça de sangue, minha filha. Eu não me esqueço nunca. Não me esqueço nunca não, minha filha. Nos momentos da vida, assim, que eu tô preocupado ou triste, ou me aborreço com alguma coisa, com o cotidiano da vida, em qualquer lugar que eu esteja, eu olhar assim para o chão e vejo aquela imagem, né?
Me lembro muito bem quando ela estava assim, que eu peguei no rosto dela assim, virei, que esse lado esquerdo dela não existia mais nada. Será que um dia vai haver justiça pelos homens? Será que vai ter alguém que tenha coragem de condenar o verdadeiro mandante ou até mesmo quem matou a minha mãe, né? E eu fico nessa angústia porque já faz 16 anos e nada. E essa fama tão fatal que já não é mais segredo, percorreu todo o Brasil, desde do Rio a Penedo. E quando fala em Paraíba, o povo fica com medo. Margarida morreu há 16 anos. Os culpados continuam soltos. Betânio Carneiro dos Santos tem condenações que somam 57 anos de prisão, mas conseguiu ser excluído do processo porque era menor na época do crime em 83. Betânio poderia confirmar a participação de José Buarque de Gusmão, o Zito Buarque, que aguarda o julgamento em liberdade. Se você tem alguma informação que leve aos irmãos Amauri José e Amaro José do Rego, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão entregues às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.